No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Artistas se rebelam contra Bolsonaro no Lollapalooza. Brasileiros apontam o Bolsonaro como culpado pela inflação e esperam piora na economia. Ministro da Educação discute afastamento com o presidente da República e ainda entregadores devem entrar em greve nesta terça-feira. Também nesta edição, a CUT discutiu formação profissional como direito e apontou desafios para 2022. Agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Apesar de o presidente Jair Bolsonaro defender o ministro da Educação, Milton Ribeiro, após a revelação do escândalo, confirmado por pelo menos 10 prefeitos, de que pastores cobram propina em troca de verbas da educação, o governo quer que o ministro deixe a pasta para o comando do secretário executivo do Ministério da Educação, enquanto tenta se defender das denúncias sobre o esquema de propinas. De acordo com o colunista Guilherme Amado, do Metrópolis, o ministro Milton Ribeiro discutiu neste fim de semana com Bolsonaro seu afastamento do cargo. Até agora, segundo amigos e colaboradores, Ribeiro não queria de jeito nenhum se afastar e contava com o apoio da primeira-dama Michele Bolsonaro, além do filho 01, senador Flávio Bolsonaro. Na semana passada, a Folha de São Paulo divulgou um áudio do ministro dizendo que priorizava amigo de pastor a pedido de Bolsonaro. Dias antes, o Estadão havia denunciado um gabinete paralelo no Ministério da Educação e Cultura, o MEC, comandado por pastores evangélicos que fizeram inúmeras visitas ao Palácio do Planalto nos últimos anos. Segundo o jornal, o prefeito do município maranhense de Luiz Domingues, o Gilberto Braga, que é do PSDB, disse em entrevista que o pastor Arilton Moura, amigo de Bolsonaro, pediu ouro em troca de liberação de recursos da educação. Outras vezes, ele pedia a doação de bíblias ou dinheiro vivo. Apesar de todas essas denúncias, Bolsonaro disse na sua live semanal na última quinta-feira que botaria não apenas a mão, mas o rosto inteiro no fogo pelo Milton Ribeiro, que também é pastor. A última atualização do site Aos Fatos, que contabiliza as mentiras de Bolsonaro, diz que até o dia 25 de março, última sexta-feira, o presidente já havia feito 190 afirmações mentirosas sobre a corrupção no seu governo. Enquanto isso, Bolsonaro se milindra com as manifestações contrárias a ele e ao seu governo. As redes sociais têm falado muito sobre a censura imposta ao festival Lollapalooza, que aconteceu no último fim de semana, onde tanto artistas quanto o público protestaram contra Bolsonaro. O estopim da ira de Bolsonaro foi Pablo Vittar ter desfilado com uma bandeira de Lula nas costas. Mas outros artistas como Detonautas, Marcelo D2, Lulu Santos, a banda Fresno, Glória Groove, Emicida, até a cantora inglesa Marina também protestaram. O movimento começou de fato com a chamada aos jovens que ainda não tiraram título de eleitor para que tirem e façam do Brasil um país melhor votando. Bolsonaro acionou então o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e o ministro Raul Araújo, que já tinha inclusive antes protegido o presidente negando a retirada de outdoors de Bolsonaro, claramente sobre campanha eleitoral, determinou que o protesto parasse no festival. A decisão do TSE foi divulgada no sábado, atendendo a pedido do PL, partido do presidente, que alegava haver crime de propaganda eleitoral antecipada durante os shows de Pablo Vittar e Marina. Segundo a lei eleitoral, as campanhas começam oficialmente em 15 de agosto. Na decisão, o ministro ressaltou que a Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento. Disse a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou licença e que, no entanto, os artistas mencionados no processo fazem clara propaganda eleitoral em benefício de possível candidato ao cargo de presidente da República. O público nas redes sociais e no próprio festival, é claro, não aceitou, não perdoou e mandou recado ao presidente Bolsonaro com a frase que foi dita inclusive por Lulu Santos na noite desse domingo: "Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu", citando inclusive a ministra do STF, Carmen Lúcia, que já disse essa frase também. Assim como o presidente constantemente em viagens e outras agendas, e apoiadores, atos, também se configurariam como campanha antecipada, tais como cultos em igrejas. Mas isso não tem nenhum tipo de intervenção do TSE até agora. A Anitta, número 1 do mundo no Spotify, também se manifestou nas redes sociais, ironizando a atitude de Bolsonaro e se propondo até a pagar as multas aos artistas caso essas multas fossem aplicadas. E ainda disse, nas redes sociais, a Anitta: "Não existe isso de proibir um artista de se expressar publicamente a infelicidade dele diante do governo." E ainda diz que cada um vota em quem quer, porém proibir a gente de expressar a nossa insatisfação com o governo é censura. E eu vou lutar com todas as minhas armas, disse a Anitta.
A T4F, empresa produtora do Festival Lollapalooza, divulgou um comunicado oficial na noite desse domingo, rebatendo a decisão do TSE que censurava os artistas de se manifestarem publicamente no festival. O comunicado da empresa é: a T4F não possui qualquer filiação político-partidária e reafirma seu compromisso em promover eventos artísticos de qualidade para todos os públicos. A decisão, proferida pelo ministro Raul Araújo, será discutida nos autos do processo através dos recursos disponíveis. Em um documento encaminhado à Justiça, a empresa afirma que não tem como cumprir a ordem e que ela não pode agir como censora das falas dos artistas. Enquanto isso, mais inflação, desemprego e piora da economia é o que esperam os brasileiros para os próximos meses, segundo a pesquisa Datafolha, realizada na quarta-feira da semana passada também, nos dias 22 e 23, com 2.556 pessoas em 181 cidades de todo o país. E eles culpam o presidente Jair Bolsonaro pela carestia, por tudo isso. Entre dezembro do ano passado e março, aumentou de 20% para 40% o número de brasileiros que espera a piora na economia. Então, para 75% dos brasileiros, no cômputo geral, Bolsonaro é culpado pela disparada da inflação. E nem os eleitores de Bolsonaro acreditam no discurso do governo de que a culpa é da guerra da Rússia contra a Ucrânia, pandemia ou crise mundial. Bom, os dados do Datafolha são os seguintes. O presidente é culpado pela carestia por 72% dos evangélicos, 75% dos moradores do Centro-Oeste e 79% dos moradores da região Sul, veja só que votaram em peso para eleger Bolsonaro. Entre dezembro e março, aumentou de 46% para 74% o número de brasileiros que esperam inflação ainda mais alta nos próximos meses. O Datafolha também ouviu os brasileiros sobre suas expectativas de geração de emprego e descobriu que entre dezembro e março aumentou de 35% para 50% o número dos brasileiros que acreditam que o desemprego vai aumentar. Em dezembro, o contingente, que era de 35%, que previa alta na desocupação, chegou a empatar com a parcela que projetava ou que esperava uma melhora na oferta de empregos. Agora, somente 20% ainda acreditam que pode haver essa melhora. Em ação. Formação profissional como direito e os inúmeros desafios da CUT na educação técnica para 2022 foram os principais temas de um dos dias do Encontro Nacional de Juventude e Formação da CUT, que começou no fim da semana passada e foi até o domingo. O avanço das tecnologias, o esvaziamento de políticas públicas para a educação e a transformação no mundo do trabalho causaram impactos negativos na qualificação profissional brasileira, que já vinha sofrendo com as políticas neoliberais dos últimos anos. Para a secretária de formação da CUT, a Rosane Bertotti, a central debate sobre formação profissional com sua rede para participar da construção de políticas públicas e lutar por uma educação integral em um novo governo, que, segundo ela, com este não dá. Ela explicou que os resultados do debate vão ser apresentados como propostas para quem vai governar o Brasil em 2022 e estabelecer um diálogo. A formação profissional como um direito articulado com o processo de educação integral, políticas públicas, envolvimento de uma sociedade diversificada, a certificação e o debate da qualificação profissional nas negociações coletivas são algumas das saídas apontadas por Rosane, que destacou que ainda existe um documento com 15 propostas de referências sendo construído para debater com as centrais sindicais. Ela diz que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tem feito essa discussão sobre qualificação profissional porque é uma preocupação mundial. Enquanto CUT, ela diz, temos que assumir o debate na educação no que se refere ao mundo do trabalho, estabelecer estratégias, intervir nos debates para garantir empregos de qualidade e dignidade para o nosso povo. Além da dirigente, no debate sobre a estratégia da CUT para a formação profissional, também participaram o presidente da CNTE, Confederação Nacional da Educação, Heleno Araújo, e o presidente do Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, a TID Brasil, Rafael Marques. Mobilização. E uma última notícia: a partir desta terça-feira, trabalhadores de aplicativos, entre motoristas e entregadores, vão fazer greves e manifestações em pelo menos 16 cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Carapicuíba, Salvador, Belo Horizonte, Aracaju, Teresina, Manaus, Recife, Porto de Galinhas, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Porto Alegre e Curitiba. São as cidades onde já existem manifestações programadas. Melhores condições de trabalho e aumento da remuneração das corridas, além do rechaço à alta nos preços dos combustíveis, são as reivindicações que unem as categorias nas mobilizações que, em algumas cidades, levam o nome de apagão dos aplicativos. As principais empresas que as greves estão mirando, são as maiores dos setores de transporte individual e de delivery no Brasil, que são a Uber, a 99
e iFood. As informações são do Brasil de Fato. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.